E se você já pensa fora da caixa ou ainda não sabe, porque nem sabe aonde a caixa está, seu lugar é aqui conosco. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Conversando Fora da Caixa. Produção, pode soltar a nossa vinheta, por favor. Muito prazer, eu sou a Carla, sejam muito bem-vindos. Hoje nós estamos no nosso 9º episódio e sim, a gente já tem 8 episódios no ar. Convido então a todos vocês a dar uma passadinha no nosso canal e a assistir os outros porque estão temas totalmente relevantes, claro, sempre fora da caixa, mas são temas que vão ajudar vocês a expandir principalmente os seus conhecimentos. Também eu convido e lembro vocês a ficarem até o final de cada episódio, porque no finalzinho os nossos convidados deixam a parte prática, ou seja, alguma dica, algum exercício que vão ajudar no seu dia a dia, ou seja, a ter essa prática toda dos assuntos que a gente traz aqui no nosso Conversando Fora da Caixa. Bom, gente, existem momentos na vida que nos obrigam a parar, a rever as nossas prioridades e a resignificar completamente a nossa história. Para algumas pessoas, ter um diagnóstico ou uma doença pode representar não apenas o início de uma batalha pela saúde, mas o ponto de partida para uma profunda transformação pessoal. Afinal, não é nada fácil abrir um envelope de exame e ler o diagnóstico. É de faltar o chão. Por isso, nossa proposta de hoje. Desculpa, já comecei me emocionando. Não tem como. A nossa proposta de hoje, então, é falar sobre esse tema delicado com uma visão fora da caixa, com a intenção sempre de ser colaboração e de ajudar de alguma forma. Assim, nós trazemos hoje, para mais uma conversa fora da caixa, uma pessoa muito querida e muito importante para nós. Ela, além de amiga, mulher, esposa, mãe, professora, terapeuta, empreendedora e o mais importante, aprendiz da vida. Agora eu vou abrir aqui o currículo, porque é bem compridinho. Seja bem-vinda, nossa querida Cristiane Zucchi. A Cris é ex-professora e gestora universitária, com a atuação de mais de 20 anos na área acadêmica, graduada e pós-graduada em ciências contábeis, controladoria, gestão de pessoas e gestão de grupos. Mestre em administração, com formações complementares em Life Coach, analista de perfil comportamental, novas constelações familiares, manejo de trauma, tameana, reiki e tarô. Idealizadora e facilitadora de movimentos sistêmicos, individuais e grupais, mas principalmente entusiasta apaixonada pelas experiências da vida. Cris, você é muito bem-vinda no nosso podcast e eu gostaria que você se apresentasse conforme o teu sentir e falasse um pouco da tua trajetória e como que o diagnóstico do câncer foi para você e como que ele serviu nessa tua caminhada de transformação. Qual foi a parcela aí de contribuição para essa metamorfose? Muito, muito, muito obrigado por a sua presença. Bom, eu quero começar também agradecendo pelo convite em estar aqui nesse canal que é muito abençoado e agradecer vocês não somente pelo convite para que eu possa estar aqui hoje compartilhando a minha experiência, porque as minhas vivências, o meu experimento aqui na Terra, porque a gente aprende muito com os experimentos dos outros e para mim é uma honra poder estar aqui e ser também um canal para mensageiro
para aqueles que possam eventualmente ouvir um pouco da minha vivência, sem querer dizer que aquilo que eu trago é uma verdade, é a minha experiência, é o meu experimento, deu certo para mim e faz muito significado dentro daquilo que eu fui me transformando ao longo da vida. Então, quando vocês me pediram para escrever um breve currículo, é interessante porque escrevendo um pouco de mim, eu vou percebendo o ser que eu venho me tornando e eternamente em construção, como cada um que somos. E as diferentes etapas da vida. No currículo, eu começo dizendo mulher, esposa, mãe, aprendiz, mas eu não sou só isso, né? Nenhum de nós é só aquilo que cabe dentro das palavras. Eu acredito que as palavras, elas carregam um significado muito grande, mas na maioria das vezes elas não dão conta de colocar dentro do seu limite tudo aquilo que nós experienciamos. E quando eu vejo a tua emoção no início, né, Vivi, é a emoção de alguém que esteve dentro das palavras. E também é assim para mim. Eu também me espelhei em outras pessoas, nas vivências de outras pessoas, para muito além daquilo que elas disseram. Então, o que eu peço nesse momento, e eu peço licença para vocês, eu sei que já estamos muito ancorados, mas que os nossos guias, a nossa espiritualidade possa falar através de nós, para que essa voz chegue no coração daquelas pessoas que precisam receber. E eu percebo dentro de todos os conteúdos que eu consumo, inclusive do Conversando Fora da Caixa, que é um presente, né? Que muitas vezes a gente escuta 1 hora de falas e tem uma frase que entra e fica, né? Então, para mim é uma, para você é outra, para outra pessoa é outra, né? Então, que sejam colocadas, reveladas aqui, as falas que precisam chegar para quem precisa chegar. E falando um pouco do câncer, e é importante nomear essa palavra, porque existe muito tabu, né? Bastante. Muito medo por trás dessa palavra. E recentemente eu conversei com uma pessoa que eu não conhecia, e eu entendo que nada é por acaso, tudo que chega para nós é uma mensagem, é para servir de alguma forma, é para provocar uma reflexão. E essa pessoa, que eu não me lembro nem o nome, uma pessoa muito simples, ela me disse, eu estou trabalhando, as coisas estão difíceis, e tudo na fala dela olhava para o lado difícil das coisas, né? Então eu já começo falando disso, para a gente perceber qual é o nosso olhar, né? Então quando a gente fala câncer, qual é o olhar que eu estou colocando nessa palavra? Porque a palavra é neutra. Exatamente. Né? E tem pessoas que nem falam. Exato, que não pronunciam. Que nem né? pronunciam. E hoje, para mim, é fácil, mas também não sempre foi. Né? Então, faz parte de uma construção. E essa pessoa, ela me disse, o meu colega está com câncer, sabe, né? Quando uma pessoa está com câncer, não tem volta. E eu disse para ele, não é bem assim, né? Existem muitas variáveis dentro de um diagnóstico. E falando do câncer, e aí eu disse para ele, né? Eu tive câncer e eu estou aqui. Esta é a minha experiência, a experiência do outro é do outro. Mas não é uma sentença de morte quando a gente recebe esse diagnóstico. É claro que num primeiro momento choca muito, né? Então, o meu diagnóstico foi de um linfoma, de grandes células B, no mediastino, então nessa região bem em cima do coração, entre os 2 pulmões, foi onde se manifestou a massa tumoral de 15 centímetros, um estágio 4, com trombose, com várias complicações em função, imagina, uma massa de 15 centímetros num lugar onde não tinha um espaço, né? O organismo precisa se organizar de novo para que aquilo caiba, e que foi produzido por ele, né? Pelo próprio organismo. Então, não foi uma coisa que foi implantada ali dentro, foi o meu organismo que produziu. Então, como é que ele produziu tudo isso? Por que ele produziu tudo isso, né? E teve uma palavra que você falou, Carla, na apresentação, você usou a palavra batalha. E a gente escuta muito isso, né?
combate ao câncer, combateu a boa batalha, o bom combate, Uhum. venceu, ou, né, chegou, descansou. Foi uma palavra que, para mim, mas isso é para mim, passou a não ter mais sentido. E eu preciso trazer aqui o nome da nossa amiga, da Dani, né? Sim. Porque foi para ela que eu telefonei quando eu tive o diagnóstico. Ela foi a primeira pessoa fora da família que eu liguei. Eu disse, amiga, eu preciso conversar contigo e eu tenho essa situação, eu gostaria que você me constelasse. E a Dani me disse não. Ela disse, eu não vou constelar o teu câncer. E depois eu entendi que esse não foi um grande sim. E depois, passado todo esse tempo, a gente conversou sobre isso. E eu perguntei, amiga, por que você me disse não naquele dia? Enfim, eu não vou entrar nas particularidades aqui. Aham. E quando ela me disse não, eu não levei para o lado pessoal, eu pensei, tem algum motivo. Tá tudo Uhum. bem, se ela está me dizendo isso, ela sabe o que ela está falando. Ela só me disse, Cris, o que você tem que dizer é sim. Eu aceito. Aceitar. Eu aceito e eu acolho. Então, não houve batalha em Uhum. nenhum momento. Então, quando eu recebo um diagnóstico desses, de uma situação bem complicada, e eu falo sim desde o início, o meu aprendizado começou. Né? Uhum. Então, várias situações, várias estradas foram sendo tomadas por mim naquele momento, com a parceria do meu marido, das pessoas que estavam próximas. E eu acho que é bem importante trazer. Eu estava na Itália, no centro da Sim. pandemia, longe da minha família, Uhum. num período no qual dentro dos hospitais era um percurso solitário, porque meu marido não podia entrar no portão, né? Um hospital muito grande e ele precisava ficar do lado de fora. Então, quando eu Não, e entrava justo ali. a Itália, que foi na Exato, pandemia, foi um país, né, que exato. foi muito Muito atingido. atingido, muito afetado. É um lugar de muito medo, né? Então, eu não tenho dúvidas de que eu fui muito abençoada. E o que eu estou falando aqui pode ser forte, quem vai nos ouvir talvez não entenda num primeiro momento, mas eu peço que ao ouvir essa minha frase, tente tirar o julgamento dela. Tente só receber como uma informação neutra. O câncer foi uma bênção na minha vida. E ela é forte e me arrepia quando eu falo. Porque por muito tempo eu vivi dentro de uma linha, de uma linearidade, dentro da segurança do concreto da matéria, do físico, daquilo que os meus olhos podem ver, então sim faz sentido. Uhum. Durante muito tempo da minha vida, não sempre, eu fui uma criança muito sensitiva, muito sensível, muito criativa e muito portada às artes, desde sempre. Em um certo momento da minha vida, isso mudou. Uma partida precoce do meu pai, a própria transição da adolescência, eu precisei me fechar para tudo isso, para toda esse lado artístico, uma criança que aprendeu a tocar flauta sozinha, que venceu concursos de desenho, que cantava, que era voltada para as artes, mas que foi pegando outra estrada, por vários motivos. A minha irmã tinha um perfil diferente, eu sou a segunda filha, né? Então ela sempre foi uma referência para mim, o caminho dela era do esporte, ela é muito física. Não era o meu caso, mas ela era a minha referência e eu fui seguindo. Então, conforme eu fui crescendo, eu fui me perdendo um pouco de mim. Quando meu pai, que era uma grande referência, parte de uma forma brusca, violenta, improvisa, né? Eu me fecho completamente. E eu passo a olhar muito para essa questão do racional. Seguir muito o Uhum. racional e deixar de lado as sensações que eu tinha. E aí, conforme eu cresço, eu vou mais ainda para esse lado, indo para o lado das contábeis, Uhum. né, do racional, mas sempre com aquela essência das humanas, da arte, sempre com aquela essência.
E chegou um momento da minha vida, e aí vocês me interrompam se eu estou falando Não, demais e se pode vocês falar. tiverem dúvidas, Não, você vai perguntas. continuar falando. Chegou um momento da minha vida que aquele sentir começou a bater muito forte de novo e eu comecei a voltar dentro de mim de novo, em função de vários fatores. O meu casamento com Alberto, o nascimento do Henrico. Durante muito tempo eu pensei que eu não fosse ser mãe, que eu ia seguir uma carreira, era aquilo que eu queria. E num determinado momento da minha vida as coisas começaram a bater aqui dentro, eu começo a voltar um pouco, nasce o Henrico e eu começo a sentir que eu preciso ir para a Itália. Eu sou filha de Maurizio, de Classi. Meu pai é italiano, veio para a Itália muito pequeno com a família dele. Eu sou a segunda de 3 filhas mulheres, minha mãe brasileira, de uma família bem brasileira, sem ascendência nenhuma italiana. E o meu pai italiano, nascido lá e vindo para cá pequeno. E eu cresço entre 2 culturas. Eu cresço meio sem saber direito quem eu sou, porque eram 2 realidades. E o meu apelido em família era gringa. Eu sou a mais branca das 3, as outras 2 são morenas. Eu fui dada para ser a afilhada da minha nona paterna. Então eu cresço muito amada e muito acolhida nessa família paterna com o apelido de gringa, que eu sempre adorei. E somente ontem, quando eu sentei para escrever, para trazer à tona os meus sentimentos para vir para cá, me caiu uma ficha. Quem é um gringo? É um estrangeiro. É um estrangeiro. É o diferente. E aí me caiu essa ficha. E com muito amor eu digo, quem me apelidou de gringa não tinha menor intenção de dizer que eu não pertencia. Era com muito amor que me chamavam assim, e com muito amor que eu era chamada assim, porque eu me sentia muito italiana. E lá próximo dos meus 40 anos, eu senti que eu tinha que voltar para a Itália, porque sempre foi o sonho do meu pai. Meu pai faleceu com 41 anos, nunca se naturalizou brasileiro, com uma origem italiana muito forte correndo nas veias dele. O sonho dele era voltar para a Itália, ele nunca voltou. E eu, que era a gringa parecida com ele, que cresci dizendo que eu nasci da barriga do pai e não da mãe, porque eu me parecia muito com ele, sinto esse chamado. E eu me caso também com um italiano, assim como a minha mãe. Então, meu marido também é italiano, Alberto. Então, a gente volta para a Itália. Eu já tinha estado lá diversas vezes nesse meu percurso de busca de identidade, mas sempre para estudar, para fazer intercâmbio, na condição de alguém que está ali por um período. Temporário. Sempre me senti em casa lá. Me sentia que lá eu estava em casa. E aí, quando eu vou para morar lá, e eu sou muito bem acolhida, eu percebi que eu era gringa ainda. Só que agora do outro lado do oceano. Gringa nos 2 lugares. Gringa nos 2 lugares. E com quase 41 anos, com a idade que o meu pai tinha quando desencarnou, o câncer se manifesta. Se manifesta no mediastino, no coração. Em uma região que, quando a gente olha para a questão sistêmica, tem a ver com conflito de pertencimento, conflito relacionado à origem, à localização, um conflito de pertencimento. E se eu elencar para vocês todas as evidências sistêmicas que têm a ver com o meu câncer, é uma coisa absurda. O dia que eu me senti mal e que eu fui para o hospital, para o pronto-socorro, porque eu senti falta de ar, foi o dia 29 de julho. É o dia de aniversário de Concorde. Eu quero voltar um pouquinho atrás, quando eu comecei a sentir que tinha alguma coisa que não estava certa no meu corpo, e que eu comecei a investigar, pesquisar, e ir para os médicos e fazer 1000 exames, mas nada era conclusivo. Tiveram várias suspeitas até se chegar ao diagnóstico do câncer. E isso essas manifestações foram lá no final de junho, final de maio.
Em agosto, o tumor foi crescendo muito, porque ele era muito agressivo. Segundo o meu médico, meu oncólogo, 15 centímetros cresceram em 3 meses. Então, Nossa. imaginem o quanto ele era Uhum. agressivo. E eu me sinto mal, que eu tenho que ir para o pronto-socorro no dia 29 de julho, quando eu sinto muita falta de ar e muito aperto no peito. Claro, eu não conseguia mais respirar, os Sim. pulmões estavam Comprimidos. comprimidos. E aí, no dia 29, eu vou lá, a médica que me atende, e eu fui muito abençoada em todo o processo, porque a minha médica de base, que na Itália funciona assim, que me atendeu lá em maio, ela me disse: eu sei que você está com dor, eu tinha dores nas pernas, mas eu não vou te dar nenhuma medicação, porque nós precisamos saber qual é a origem. A origem. Se eu te dou um corticoide, isso vai maquiar. Eu quero saber a origem. E quando eu ligava para ela com dor, ela dizia: toma um analgésico, mas eu não vou te dar nada que maquie o sintoma. Uma senhorinha de 70 e tantos anos, logo depois do meu diagnóstico, ela se aposentou. Então, olha como os guias nos Uhum. conduzem. E então, lá no pronto-socorro, uma outra mulher, ela faz um exame de imagem e, obviamente, que ela não me diz que a situação é muito grave, mas ela me diz: você tem uma consulta amanhã de manhã com um médico interno. Ela funciona um pouco diferente. Uhum. Quando são doenças, assim, mais importantes, eles encaminham para o médico interno, que ele fica dentro do hospital e que dá uma olhada geral, ele revira a gente, né? Uhum. Então, no dia seguinte de manhã, eu já tinha essa consulta, ela me diz: nós precisamos descobrir qual é o nome e o sobrenome do que você tem. E aí eu começo essa pesquisa e em poucos dias eu já estava fazendo quimioterapia. Com a idade que eu tinha, a idade que o meu pai desencarnou, na terra que ele nasceu, que ele sonhou em voltar e que ele não voltou. Eu tinha voltado para lá para fazer esse resgate, Uhum. em nome do meu pai, mas por mim. E aí começou, eu nem fazia ideia de tudo que eu ia passar, né? Foram 12 sessões de quimioterapia, foram 20 sessões de radioterapia, foram muitas transformações no meu corpo, mas foram, sobretudo, transformações no meu campo sutil, no meu ser como um todo. E eu tinha certeza absoluta, na 7ª sessão, quando eu fui para o hospital, e como eu disse, um percurso muito solitário, eu estava no corredor aguardando a minha consulta, eu tinha feito uma PET scan no meio do processo, e antes de saber o resultado, eu tinha certeza absoluta, eu estava sentada no corredor e eu pensava: o que eu estou fazendo aqui? Eu já estou curada. Mas eu quero dizer que eu tenho certeza que a quimioterapia, esse procedimento convencional, foi necessário, foi fundamental para agir rápido e para dar uma resposta rápida para o meu organismo, mas que não foi só isso. Exatamente. Junto Com com certeza. tudo isso, Aham. eu e o meu marido nos olhamos nos olhos quando a gente teve o diagnóstico e a gente fez um pacto. Ninguém cede aqui, em nenhum momento. Ninguém cede. E quando alguém estiver sensível, o outro vai ser a rocha para que a gente possa seguir. E tudo isso vai acontecer de uma forma serena, para que o nosso filho de 6 anos possa estar sereno também. E quando a gente fez esse pacto, ele começou a estudar, e eu também, sobre alimentação, porque a gente sabe que o câncer é uma doença multifatorial. Sim. Multifatorial. Sistêmica, que tem a ver com alimentação também, que tem a ver com os fatores nos quais nós estamos expostos todos os dias. E a gente começou a estudar muito. E quando nós decidimos seguir o protocolo da quimioterapia, o protocolo convencional, nós havíamos cogitado muitas outras coisas fora disso. E junto com tudo isso, antes da primeira químio, nós já começamos a trabalhar o meu corpo, trabalhar a desintoxicação de metais pesados, com um acompanhamento paralelo à medicina alopática, à medicina convencional, preparando o corpo para que o corpo desse conta de receber tudo aquilo, toda aquela bomba que ele ia receber. Mudando a alimentação, trabalhando com suplementos, com fitoterapia, com óleos essenciais,
com meditação, com muita coisa. Tudo aquilo que vocês podem imaginar foi trabalhado. E aí, preparando todo esse terreno, começo a quimioterapia e nesse 7º ciclo eu estava no hospital e eu tinha certeza, com todo esse aparato que estava por trás, eu tinha certeza que eu estava curada. Na consulta com o médico, gente, foi tão lindo, porque o meu médico, Dr. Volpetti, italiano, ele tinha a minha idade, ele também era de 1980. E de repente eu estava esperando a consulta e ele sai de dentro daquele consultório correndo. E ele fez assim, ó, ele fez um gesto de vibração, como um atleta que vence uma prova. E ele me diz: a gente conseguiu. E então ele me chama para o consultório, eu vi esse homem vibrando, e ele me chama para o consultório e ele diz: eu nunca vi isso na minha vida. O tumor, no meio do processo, você está com menos de 15%. A tua massa tumoral reduziu. Eu nunca vi isso. 50% era o que eu esperava. E já reduziu 85%. E aí a tua certeza foi confirmada. Foi confirmada, eu tinha certeza. E eu olhei para ele e eu pensei: eu lamento, doutor, que eu não posso te contar tudo aquilo que eu estou fazendo por fora, todo o trabalho que eu estou fazendo. Porque eu precisei assinar um termo no hospital, no primeiro dia, de que eu não assumiria nada, absolutamente nada, nem homeopatia, a não ser aquilo que o hospital me forneceria. Eu precisei assinar um termo. E eu não pude contar. Eu não podia colocar essa responsabilidade nele. De que eu estava assumindo outras coisas. Mas eu assumi o protagonismo do meu processo. Porque eu sabia que se eu deixasse o protagonismo com os médicos, com os outros, eu estaria à mercê de um protocolo que funciona até um certo ponto. Então, eu decidi assumir o protagonismo quando eu e meu marido nos olhamos e a gente disse: aqui ninguém cede. E quando nós começamos a estudar e quando nós começamos a incluir no meu processo tudo aquilo que fazia sentido para mim. Para mim. E eu dizia: isso faz sentido para mim. E ele me dizia: se você está sentindo, eu estou contigo. Então, toda essa rede de apoio, toda essa rede de amor que eu recebi aqui no Brasil, de pessoas que me ligavam e que me diziam: Cris, estamos em corrente de oração. Tinha corrente de oração no Rio de Janeiro, tinha corrente de oração em Belo Horizonte, tinha aqui em Concórdia, tinha os católicos, tinham os do candomblé, tinha os do espiritismo, tinha todo mundo vibrando, e mulheres que se reuniam, e agora eu estou toda arrepiada, e que faziam essas correntes. Pessoas que não me conheciam mandaram para mim livrinho de oração pelo correio lá na Itália. Então, tudo isso, gente, foi a quimioterapia. Ela precisou reduzir aquilo, mas foi o meu organismo, foi a minha fé e de todas as pessoas que estiveram junto comigo. Então, se o câncer é um sintoma sistêmico que se manifesta no meu organismo, a cura também é sistêmica. Eu acho que ninguém vai conseguir falar. Bom, eu já estou encharcando o guardanapo aqui. Tem mais aqui. Cris, eu posso dizer que eu conheci, vamos dizer assim, as duas versões da Cris, né? Então, para quem não sabe, a Cris foi minha chefe enquanto professora acadêmica, né, na universidade. E eu sempre tive um carinho muito grande por você, porque por mais que você seguisse essa questão da praticidade, da parte física que você comentou antes, mas você sempre tinha aquele jeito mais doce, mais meigo de conversar com os professores, com os alunos, quando precisava. Agora, uma coisa eu preciso te falar, é nítida a transformação. Principalmente essa questão da parte material, para agora essa parte mais sensível, espiritual, né?
é nítido, assim, eu não sei dizer qual que é a melhor versão, porque não existe isso. Eu acho que as 2 se completam, mas realmente foi uma transformação, eu vejo isso, porque eu convivi com as 2 Cris, vamos dizer assim. E eu tenho uma pergunta para fazer para você, eh, porque assim, em toda a minha caminhada também a gente acabou indo para várias questões, né, vive para vários suportes, para vários desafios, enfim. E nós passamos por algo parecido, né, eu como uma rede de apoio para a Vivi, porque ela também teve um diagnóstico assim, se espelhou muito em você inclusive, né. E eu quero dizer aqui que quando eu fiquei sabendo do diagnóstico da Vivi, a primeira pessoa que ficou sabendo foi a Cris, porque eu Foi. estava indo fazer uma constelação, e eu cheguei lá e desabei, porque eu disse: "Cris, eu tô chegando aqui para fazer uma constelação para mim, mas acabei de receber uma mensagem da Vivi que ela está com câncer". E naquele momento, logicamente que não foi aleatório, né, mas foi a Cris que me, apoiou e conduziu tudo. E eu ainda cheguei, saí do atendimento e a primeira coisa que eu disse: "Vivi, É, você vai agendar uma constelação com a Cris para seguro. amanhã", É. porque em tudo que a gente sabe, toda a nossa caminhada, né, então eu já sabia das constelações, eu já tinha estudado constelações, eu já tinha feito muitas constelações, mas eu acho que às vezes, a sintonia com algumas pessoas fica mais forte, até pelas mesmas histórias, não sei, enfim. E o que eu quero te pedir é em que momento que a parte sistêmica entrou? Em que momento que as constelações entraram? Porque você faz, Cris, uma constelação, diferente. Como você viveu, o teu rapport e é muito diferente, sabe. Então eu queria saber, assim, em que momento que isso tudo começou? Posso fazer uma observação antes? Quando a gente fala e a gente já cruzou a estrada, as pessoas que estão passando pelo processo ou que já passaram, elas conseguem sentir que tem verdade, porque às vezes eu ouvia coisas no Instagram ou na internet de muitos profissionais com muita teoria. Você está tendo câncer de mama, mama esquerda, porque aconteceu isso. E eu pensava assim, cara, não vejo sentido nenhum nisso. Porque está esquecendo justamente desse quesito multifatorial. Até pode ser que tenha esse componente, mas não é só isso. Então eu não conseguia me identificar e eu sentia claramente quando não tinha a fundamentação da verdade. Era uma teoria e que muitas vezes uma teoria muito superficial. Então, eu acredito que abrir espaços para conversar e fazer o que a gente está fazendo é para que também as outras pessoas possam ver 2 pessoas e mais a rede de apoio que passaram pela estrada, começaram eu comecei com uma batalha e depois eu soltei e aceitei, mas no início para mim eu pensei, eu tinha consciência do que eu tinha que fazer, da estrada que vinha pela frente, sabe. E que conseguiu, que nós superamos e conseguimos e estamos aqui. E eu falava para Carla e para Dani, a Cris conseguiu, eu consigo também, e eu dizia sempre para ti, né. Sim. E a constelação, a parte sistêmica, aconteceu na minha vida, eu acho que via muito você, né, e foi um processo de fichas caindo. Não sei se foi assim também para ti, a parte sistêmica, as fichas caindo e a gente fazendo o link. Porque como tu disse, tá, o câncer tá aqui, meu corpo produziu, mas se ele produziu, ele também pode produzir a cura, Sim. né? Então eu nunca me perguntava assim, por que comigo? Porque eu não queria ser vítima. Porque se eu sou vítima, eu não posso arrumar a minha cura. Não vai ser a protagonista. Não vou ser a protagonista.
mas eu sabia algumas coisas que tinham me levado a tal. Algumas. O resto todo que estava por trás dessa cortina imensa que separa as gerações, eu não fazia ideia. E eu não sei se foi assim também para ti. Se tu tinha ideia de tudo que estava por trás e que tu ia aprender com isso. Então, na verdade, eu ainda estou aprendendo. Eu ainda estou aprendiz desse processo que começou lá em 2021 e que eu falo que precisou ser dessa forma. Porque quando você diz, Carla, as duas versões da Cris, elas existem aqui dentro e às vezes tem dias que uma está mais É mais forte que a outra. Tem dias que a outra está mais forte. Então, tudo depende do dia. E sim, Vivi, foi sendo uma construção. E quando você fala de algumas falas que a gente escuta, às vezes a pessoa que está do outro lado, ela até tem boa intenção e ela fala, vai ficar tudo bem. E teve vezes que eu fiquei muito, me perdoe a palavra, muito pé da vida, assim, porque a pessoa dizia, vai ficar tudo bem. E aí eu pensava, você está sentindo aí dentro de você o que você está me falando ou é da boca para fora, né? E eu pensava, é melhor não dizer, né? Porque às vezes a gente está tão machucado, está tão dentro ali da ferida, que vai ficar tudo bem. Na melhor das intenções que a pessoa tem, é uma coisa que machuca, né? Então, quando você fala, quem viveu, esteve ali dentro e compartilha a sua vivência, chega para nós de uma outra forma, né? E eu me lembro quando você estava passando e acompanhei outras pessoas também, às vezes, e eu também recebi isso que era muito legal. Às vezes você só manda um coraçãozinho para a pessoa, tipo, eu tô aqui, eu lembrei de você. Às vezes é só isso que a pessoa precisa, né? Mais do que palavras, do que dizer, aconteceu isso, por que isso, né? Então, eu acho que isso é importante a gente trazer aqui, porque com boa intenção, às vezes, sem querer, a pessoa machuca, né? Machuca Quem já porque está lá no meio. parece que vem carregado de julgamento. Isso, né? exato. E aí né? tu começa a te julgar, tá, mas então o que eu fiz? Sim, exato. E aí, assim, essa questão de descobrindo, de tirando os véus e de percebendo, como eu disse ontem, quando eu escrevi a palavra, me cai a ficha, eu sou uma eterna gringa. Quem sou eu, então? Eu sou brasileira ou eu sou italiana? Eu sou ítalo-brasileira, mas eu tenho um corpo que é italiano, mas quando eu estou na Itália, eu percebo que o meu interior, a minha alma, o meu ser não é como as pessoas que eu conheço lá. Quem sou eu, então? Sou um ser espiritual vivendo uma experiência na Terra e eu sou daqui, eu sou dali, eu não sou de lá e eu não sou de lugar nenhum. Então, eu sou muito mais do que as palavras me definem, né? Então, talvez eu seja uma gringa no planeta Terra, né? No Comer, Rezar e Amar, ela sentia assim também, né? Sim. E aí ela arrumou uma palavra que era antevazim, né? Sim. Acho que era isso, porque faz muito tempo que eu li o livro. Que é exatamente isso, quem vive sempre na fronteira. Não é de nenhum lugar, mas ao mesmo tempo é de todos. É de todos. Ela falava muito em attraversare, né? Que ela gostava muito. Ela Exato, falava. attraversiamo. Exato. E o antevazim, que era essa pessoa, eu acho que foi, não sei se foi na jornada da Índia ou do último país, foi o quê? Indonésia? Não me lembro. Acho que foi, também não lembro. Que ela trouxe essa palavra. No filme eles não falam essa palavra. Mas no livro ela fala que é o que está sempre na fronteira. Na fronteira. E aí, então, as constelações entram na minha vida, né? Antes de eu ir para a Itália, já lá em 2018, eu conheço esse mundo. Como eu disse, eu era muito mental, muito racional, tanto que até grande parte da minha vida eu dizia, como é que o coração, que é um órgão, pode sentir amor? O coração é um órgão como todos os outros. Eu sei que é ridículo o que eu estou falando aqui hoje, mas isso faz parte de mim, da minha história. Até eu sentir, né? O meu coração ali batendo. E aí o meu marido um dia vai
numa constelação de grupo, nós tínhamos o Henrico pequenininho, e chegou esse convite para participar de uma constelação de grupo com pessoas, e aquilo me chamou a atenção. Eu já estava na meditação, já tinha entrado, já tinha conhecido o rapé, por uma questão mais de tratamento mesmo, de meditação, enfim. E aí chegou esse convite e o Alberto, que é muito aberto, ele disse, já que tu não consegue ir, eu vou. Eu disse, isso aí, vai lá, vê o que veja é e como é depois que você é. me conta. Ele chegou em casa e ele me olhou e começaram a cair lágrimas. E ele me disse, nada que eu falar aqui vai explicar o que é. Você vai ter que ir. Eu não consigo não cabe nas palavras. E aí, na próxima oportunidade que teve, eu fui. E aí eu senti, e eu entendi. O quanto o invisível trabalha em uma constelação através do nosso corpo. E só sentindo para entender. Aí fomos para a Itália, fiz várias constelações, participei, mas sempre como cliente, como alguém que estava ancorando o campo, participando. Isso foi me abrindo, né? Curiosidade, comecei a estudar, mas como usuária, como beneficiária direta, né? E aí fui para a Itália, lá eu tive acesso a muitas outras coisas também, participei de vários movimentos lá, de constelações, de retiros, de meditação com o gongo, enfim, de várias questões lá. E aí veio o câncer, que é um doutorado, né, Vivi? É um doutorado. Então, não coloquei ali, eu tenho mestrado Ah, acadêmico e e um doutorado em doutorado da câncer vida. também. Exato, E aí, quando eu volto para o Brasil, porque nós decidimos voltar para o Brasil de novo em julho, né? Olha que interessante. Decidimos voltar para o Brasil porque quando eu recebi a alta médica do Day Hospital, porque lá eu era tratada, eu era... como é que chama? Estava internada no Day Hospital, então eu não dormia lá, mas eu ia para casa dormir, mas estava sempre no hospital. Então eu recebi alta e a gente decidiu que voltaria para o Brasil, porque enquanto eu estava na Itália, eu fiz todo um resgate da minha ancestralidade brasileira. Então eu passei a me sentir pertencente com origens brasileiras estando na Itália. Antes eu me sentia italiana no Brasil. Vou para a Itália, me sinto brasileira na Itália. E aí eu disse, agora eu preciso voltar para lá e sentir como é que é essa nova Cris, estando em solo brasileiro. E aí eu volto para cá e é muito interessante, porque a vida inteira as pessoas me diziam, nossa, você é a cara do teu pai. O bigode chinês, enfim, a cara do pai. Quando eu volto para o Brasil, pessoas que não conheciam, eu sou filha da classe. Nossa, mas você é a cara da tua mãe. Que loucura. Uma loucura. E aí eu fui de um polo para o outro, né? E aí, depois de um certo período me estudando e conhecendo as constelações, eu disse, não, eu tenho que voltar para o polo do meio, parecida com o pai e com a mãe, mas sou a Cristiane, filha deles, honrando, enfim. E aí, logo que eu chego aqui, começou algumas pessoas me diziam, nossa, Cris, tu tem muito jeito para essa área de terapias. Eu não contei que eu queria ter estudado psicologia, tá? Mas eu fui para contábeis, enfim. E aí apareceu para mim lá no Instagram uma professora, e é muito interessante porque eu sempre fui aquela, se alguém está criticando e estão falando mal, eu vou ver por quê. Porque é ali, isso, porque é ali que tem alguma coisa legal, né? Alguém que só tem elogio. E aí eu comecei a estudar e bateu, assim, deu match com essa professora, uma professora de Campinas, e ela falava de constelações, novas constelações, constelação do espírito, e aquilo me chamou a atenção, e ela era muito criticada, porque ela dizia que constelação não tem nada a ver com espiritismo, e não tem mesmo, é uma outra coisa. E aí fiz a formação dela, grande parte online, mas com partes de imersões em Campinas, então eu estive lá 2 vezes em retiros, e é uma constelação diferente mesmo, Carla, porque ela trabalha com o corpo aliada com a focalização. Isto. Que é uma outra técnica, né, que vem lá de um outro pesquisador, que fala muito do corpo, né? Então ele estudou muito quanto as pessoas que alinhavam a psicologia, no caso dele, né, com os registros do corpo, as sensações que o corpo manifesta quando você fala, por exemplo, câncer,
que o teu corpo diz quando Uhum. você escuta ou quando você fala essa As palavra? memórias que o corpo traz com relação a isso, né? Perfeito, né? Porque o nosso corpo, ele traz memórias, não Uhum. só da aparência física, ele traz Uhum. memórias no nosso sistema Uhum. nervoso, né? Minhas e de ancestrais, porque a gente não pode esquecer que a gente saiu da onde? Do corpo de uma outra pessoa. Sim. Então, né, eu fui gerada ali dentro. Então, é natural que o meu corpo traga memórias intrauterinas de alguém que me gestou, né? De alguém que gestou quem me gestou. Uhum. Porque quem me gestou foi um óvulo dentro Da vó. da avó, Da avó. né? Então é muito fora da caixa isso tudo, Uhum. né? É. Mas se a gente olhar, gente, é a ciência que prova isso. Tem muitos artigos que falam isso, né? Uhum. Então, assim, eu estive por mais de 20 anos dentro de uma instituição que produzia ciência. Hum. É claro que para eu agregar essa questão sistêmica, eu vou buscar os Uhum. embasamentos É natural, né, científicos. Cris? É natural. Natural. Enfim, e aí Sempre eu a gente vai fui. procurar um livro que fale alguma coisa Exato, que, exato, né? que Para você ter está esse embasamento. suspeitando. Mas assim, a gente tem que dizer que muito da ciência fica só no nível mental, gente. Uhum. E fala que o corpo tem memórias, é muito disruptivo isso. Então, esse trabalho de constelação que eu faço, ali é o corpo, então traz isso para o corpo, e depois disso eu fui estudando muitas outras coisas, né? Foi uma transformação a partir dessa formação que eu fiz com a professora Cristina Florentino, eu preciso honrar o nome Uhum. dela, né? Depois eu fiz também formação em trauma, como tudo, né, foi lido no Uhum. início, e tudo foi caminhando para que eu fosse complementando as minhas formações. Recentemente aparece para mim em um sonho, porque aí quando eu começo a olhar para o meu sentir, toda aquela sensibilidade, aquela sensitividade começa a se reabrir. Eu fui alguém que até os 7 anos via, né, tinha uma clarividência, via algumas coisas e tinha muito medo, e então eu me lembro de uma cena que eu chamava o meu pai, e aí depois de um pouco diziam, mas para com isso, mas que chatice, né, dorme, para de encher o saco, né, e eu não atribuo nenhuma culpa para ninguém, mas, enfim. E aí, com o passar do tempo, eu fechei tudo isso. Quando Uhum. eu volto para mim de novo, tudo isso começa a se abrir e esse lado sensível começa a me mostrar caminhos. E por isso que eu tenho que dizer que o câncer foi uma bênção, porque o meu corpo foi o meu altar de transformação. E aí, com isso, gurias, eu fui agregando coisas que foram chegando, e eu dizia que recentemente a última informação que chegou foi o tarô, né? E eu sempre tive muito preconceito, eu tenho que A dizer gente tem, aqui, né? né? Julgamentos e Julgamentos, preconceitos. preconceitos sem E a conhecer. gente que ficou muito tempo, né, Cris, numa área acadêmica, onde a Sim, parte científica é muito forte, é um desafio maior ainda. sim. Você tem que desconstruir muita coisa. Muita É coisa. tipo aquele prédio que tá ali, né? Ele tá construído, ele tá ali, mas tem alguma parte que tá capenga. Não adianta você ir lá e colocar E mais uma remendar. escora, né? Você tem que tira tudo, constrói um outro pilar e aí o teu prédio sobe forte. Então a gente tá nessa construção. É isso. Muito legal. Não sei se eu cheguei naquilo que vocês queriam. E Não, como? ótimo, nossa, agora eu consegui parar de chorar. Cris, e assim, para falar um pouquinho agora do teu trabalho, tá? Uhum. Como que é? Não sei se você pode falar um pouquinho, porque eu acho que as pessoas daí ficam com curiosidade, né? Uhum. Porque é uma coisa óbvia que tudo isso que você falou, principalmente a questão sistêmica, ajudou muito em todo esse processo da cura, né? Então, conta um pouquinho para nós como que é o teu trabalho. Por exemplo, se alguém ficar interessado e quiser fazer com a Cris, como que é em si, assim, o teu trabalho, se tu puder contar um Sim. pouquinho. Eu sei como é que é, né? Também. Mas, assim, para as pessoas que não sabem. Sim. Então,
Eu acho que dá para falar de 2 questões, né, uma delas que são os movimentos de grupo, né, que a Uhum. gente, com muita frequência, tem alguns movimentos, a gente divulga sempre, são movimentos para que nós possamos estar juntos em egrégora, imagina uma vela sozinha com a sua luzinha, imaginem várias velas, então a luz que a gente coloca é muito maior para o todo, mas para cada um de nós, porque a gente acende uma vela em nós, doa e recebe da vela do outro. Então, quando a gente faz esses movimentos de grupo, quando a gente se reúne para uma meditação, para ver Uhum. o nascer do sol, ou um encontro de mulheres, ou um encontro com homens e mulheres, isso é bem bacana, né? Então, tem esses encontros sistêmicos, esses encontros para a gente olhar para nós, olhar, iluminar o nosso interior. Então, essa é uma questão. Tem um trabalho que eu faço também, que é a ciranda meditativa, todos os sábados pela manhã, um movimento gratuito, voluntário e que me fortalece muito e fortalece todas as pessoas que vêm. Então, todo mundo convidado, é online, sábado de manhã, amanhã tem, Grande Portal 8 do 8, né? É Às mesmo. 7h10 da manhã, então a gente se reúne, é só acessar o meu Instagram, lá eu coloco sempre o link para acessar a sala, fica gravado, dá para ouvir depois também, e os meus atendimentos individuais. Eu chamo de atendimento terapêutico. Até pouco tempo atrás era sessão de constelação, mas hoje é um atendimento Ah, tá. terapêutico. Atendimento terapêutico que é muito, como é que fala? Muito individualizado para cada cliente, é muito no meu sentir. Então, E o que o cliente traz naquele o que o momento, cliente né? traz. Então, o primeiro momento é uma conversa, é uma escuta ativa, uma presença plena. Então, eu estou ali inteira. Quando eu agendo, eu peço para a pessoa, por mais que pode ser que dure meia hora, 1 hora, 2 ou 3, eu falo para a pessoa, reserva 3 horas aí na tua agenda e vem sem pensar em fazer nada depois. A gente vai fazer uma conversa. Eu quero sentir. Se der para já ir trabalhando, a gente trabalha, se não, eu quero ouvir, né, o cliente. E ali eu estou inteira para receber. Dependendo daquilo que vem, a gente agenda um segundo momento ou até um terceiro momento, e dependendo, o cliente fica em manutenção. Então, nesse momento, eu vou trabalhar a escuta ativa, a presença. Eu vou conduzir a pessoa para que ela perceba que o corpo dela está tentando falar com ela a todo momento. Uhum. E eu tenho uma experiência bem bacana que eu só queria comentar rapidinho. Não, É, fique à vontade. a questão de que, enquanto eu ainda estava fazendo uma investigação no meu corpo, apareceram nos 2 anelares manchinhas meio avermelhadas, tipo um sanguezinho espalhado nos 2 anelares. E conversando com uma amiga, até vou citar o nome dela, a Soraya, que é uma amiga que me acompanhou também no percurso, e que ela segue muito essa questão da medicina oriental e trabalha com terapia Uhum. neural e várias outras coisas. Ela disse, amiga, isso está ligado com o meridiano que chega no cardíaco, já antes do diagnóstico. Eu não Olha aí, sabia do o tumor, corpo tá? dando O sinais. corpo dando sinais. Então eu queria citar isso, porque se manifestou nos 2 dedinhos aqui. Eu fui em dermatologista, eu fui em nenhum lugar, ninguém sabia. Deve ter tido, não sei, alguma, né, E aí vem a inflamação. questão Meridiano do desse, coração e bate aí, aqui, ó. e É, aí vem a questão de se olhar só para o físico, né? Sempre. exato. E então, nesses momentos de escuta plena que eu tenho com o cliente, a gente escuta o corpo, Isto. né? E ele fala: eu vim aqui porque o meu desconforto pode ser um desconforto emocional, psicológico, físico. Eu já constelei de tudo, né? Desde Uhum. inventário, intestino preso, relação mãe e filho, Sim. relação com a sogra, enfim, tudo que vocês possam imaginar. Então, a pessoa traz o desconforto, ela fala do desconforto, e durante a sessão eu pergunto: veja se o teu corpo está comunicando alguma coisa. E aí, muitos, a maioria, tem até quem não sente. Eu ia dizer, é difícil Sim. saber, porque a Uhum. gente não é Não é acostumado a ouvir acostumado. o corpo. E aí a gente, Exato. daí lembrando do último podcast da Dani também, Isso. que ela se baseou muito nisso para criar o método Dela. ECOA de Exato. equilíbrio, né? De Exato. equilíbrio e do próprio corpo, uma manifestação de tontura, Exato. né? Sim. É. É.
Enfim, aí a gente trabalha dessa forma, e aí trabalha com a constelação, vou sentindo quais são as ferramentas que surgem, a gente liga muito a constelação aos bonequinhos, não é só isso, né? Existe constelação com telas mentais, Sim. com meditação, existe Com o constelação tarô. com o tarô, existe com os bonequinhos, com pessoas na água, com papeizinhos, enfim. Essa formação que eu fiz é uma formação muito completa e muito maravilhosa, e por isso que eu citei a minha professora, porque ela me abriu muitas portas. E depois disso, eu fui seguindo o meu percurso, eu fui criando a minha forma, de Isso que acordo eu com ia o meu falar, né? sentir. Isso é tão importante, né, Cris, quando a gente tem essa abertura, porque é que nem nós dentro da própria apometria, né? Não existe até esses tempos atrás, acho que foi o Renato que disse, gurias, vamos tentar fazer pra gente dar curso, né? Fazer um curso. Gente, Daí a eu Carla me olhou. não sei Mas explicar. como é que nós vamos explicar o que a gente faz? Eu não consigo passar, porque é uma coisa nossa que foi construindo ao longo de 10 anos. Uhum. E eu acho isso muito bacana. Sim. Não é uma constelação. São coisas Uhum. que no momento você tem um Exato. arsenal dali de Exato. técnicas, de coisa que no momento aquela pessoa que está na tua frente, você consegue estar Sim. vendo o que é necessário para ela ali, né? Sim. Isso eu acho muito E vai sendo bom. guiada também, né? Isso. E é sempre muito importante, toda vez que eu tenho que começar algum trabalho, assim, antes de vir para cá, inclusive vocês me pediram para trazer alguma coisa, eu tinha pensado em trazer algo, depois eu mudei, enfim, eu tô com uma outra ideia aqui agora. E muito importante essa questão do centramento, né? Dessa postura sentada, né? Com os 2 pés ancorados no chão, com a coluna ereta, a nossa coluna é o nosso centro, né? Coluna ereta, respiração, inspirar, segurar um pouco o ar, soltar o Sair ar. do automático. Sair do automático, vir para uma respiração consciente e presente. E eu uso muito isso, e é essa técnica que eu quero trazer, esse exercício, inclusive, se for possível, para nós fazermos juntos aqui, Claro. né? E eu faço muito isso, e peço a orientação para a espiritualidade, independente de quem a pessoa acredita, né? Que eu possa ser aqui, um canal limpo e cristalino, para receber, sem nenhum julgamento, tudo aquilo que precisa chegar, e que eu possa ser guiada para que as melhores palavras, para que as melhores informações sejam repassadas da forma que elas precisarem ser. E olha que legal, né? O nosso primeiro podcast, que foi só eu e a Vivi para apresentar o tudo zero. isso. O Zero. piloto. O piloto foi sobre o livro Põe o Céu a Trabalhar. Sim, eu lembro. E ele traz justamente isso. No momento que você se abre e pede a ajuda, sempre vem. Sim. E a gente, às vezes, nessa correria do automático, passa um paciente, né? No meu caso, lá na Físio, eu preciso sempre, e eu tenho esse capricho hoje em dia, de permitir que os guias, a espiritualidade, seja como a gente quer chamar, estejam junto no atendimento. Né? Porque isso também é um diferencial e tanto. Sim. Mas né? isso aí é uma construção que É vem uma com a maturidade, construção. né? E para quem é muito mental, então é um desafio muito grande. Mas sempre dá para começar, é um passinho por vez, é olhar para tudo aquilo que acontece com gratidão, né? Vocês fizeram um dos últimos, acho que foi o último podcast que falava do Ho'oponopono, Isto. né? Então olhar com amor. Eu tenho uma frase no meu WhatsApp que está ali desde quando eu comecei o tratamento. Sim, o amor cura. E essa é a minha filosofia de vida. É pelo amor. É pelo amor que a cura vem. Então, é olhar para o lado do aprendizado, é agregar, é transformar em sabedoria os acontecimentos que se colocam na nossa vida, né? Que se apresentam. Eles estão aqui para nos ajudar a voltar para a nossa essência, para a nossa missão aqui na Terra, né? Então, às vezes, a gente acha que o caminho é aquele e aí acontece alguma coisa. Olha para aquilo, porque é um sinal, né? É um sinal que talvez a nossa essência está na outra direção, né? E uma frase que você falou, né, que nós somos seres espirituais tendo uma experiência humana. Isso é um princípio que me ajudou muito, porque se eu sou um ser espiritual, estou tendo esta experiência humana, eu vou
curtir, aproveitá-la da melhor forma possível, sem procurando tirar o julgamento, isso é bom, isso é ruim, mas o que isto está me proporcionando crescer, né? Ou está só me proporcionando entender que é para viver, experimentar, Exato. né? Porque a gente não sabe quando a gente vai embora, ninguém sabe. E nós somos assim, nós estamos aqui uma temporada. Exato. É um parque de diversões. É um parque, exatamente. É o último livro lá que a gente estava estudando, né? Do jogo da vida. É um jogo. Jogo da vida. Parque de diversões, verdade. Bom, Cris, se tu quiser, então, né, deixar essa parte prática, enfim, o exercício que a gente faça juntos, que as pessoas possam também fazer em casa, né? Fica à vontade daí. Sim. Eu trouxe também para vocês, está dentro da sacolinha de vocês, mas eu já vou deixar. Ai, muito obrigada pelo presente. Sim. Esse foi um marca-livro que chegou para mim, um download de uma imagem que eu construí com a inteligência artificial. Eu não sei fazer nada nessas coisas, mas estava na minha cabeça essa imagem, eu pensei, eu vou tentar. E aí ela veio, foi questão de segundos. O sol, né? Você viu? O sol no coração. O sol no coração. E essas frases também foram fluindo. Foi antes de uns movimentos que eu tive que fazer, de algumas intervenções que eu fui convidada a fazer, e isso veio, foi um download. Então, eu quero convidar quem estiver nos ouvindo nesse momento, nos assistindo, que possa, por um momento, fechar os olhos. Fechar os olhos, ajeitar o seu corpo e sentir a presença, onde quer que a pessoa estiver nesse momento. Que você possa fechar os seus olhos. Sentir os seus pés, sentir o seu corpo. Fazer uma longa inspiração, lenta, enchendo bem os pulmões e retendo o ar. Por alguns segundos e soltando. Soltando num exalar mais longo. E respirando conscientemente, repetindo esses ciclos. Inspira, preenche os pulmões de ar, leva a vida para dentro de si, segura o ar e solta. Solta lentamente até perceber que não sobrou mais nada lá dentro. E à medida que você vai fazendo o ar circular no seu corpo, você vai purificando. Vai inspirando saúde, vai inspirando amor, vai trazendo alegria, gratidão e vai exalando tudo aquilo que não serve mais. Tudo aquilo que veio, cumpriu o seu papel e que já pode ir embora. E à medida que você repete essa inspiração e exalação consciente, que você possa repetir aí no seu pensamento, ou se quiser, em voz alta. Eu ativo vida em cada célula do meu ser. Eu sou um ser da luz. Eu sou abundante em essência. E tudo aquilo que eu preciso para construir e desconstruir, seja lá o que for, já existe dentro de mim. Eu ativo agora todas as lembranças que permaneciam adormecidas dentro de mim, para que eu possa, em cada momento da minha vida, colocar a expressão da essência amorosa de luz que eu sou. Assim é. Assim é. Assim é. Inspire e exala. E com muita gratidão, pode ir abrindo seus olhos e voltando para cá. E o que eu quero deixar para todas as pessoas que nos assistirem é que você possa, em qualquer momento do seu dia, fazer esse exercício da respiração. Quando você receber alguma informação que te tire do teu centramento, que você possa parar. Se precisar ir ao banheiro, caso esteja no trabalho, em qualquer outro lugar. Pés no chão, postura ereta, não rígida, ereta. Inspiração longa. Segura um pouco, exala mais longo do que inalou.
E faz esse ciclo, repete esse ciclo, até o momento que você perceber que o seu corpo já entendeu que ele está seguro. Porque regulando a nossa respiração, a gente encaminha uma informação para o nosso corpo, que ele não precisa fugir, que ele não precisa agredir e que ele não precisa congelar, que ele está seguro. É essa a informação que eu E é gostaria de o compartilhar. nosso novo tema de estudo, né? Também isso, a respiração e outros meios de ativação do nervo vago, né? Do sistema nervoso autônomo, parasimpático, que a gente vai tentar estudar agora esta regulação vagal para justamente nos ajudar a diminuir não, mas transmutar essa memória corporal de todo o processo de tratamento, né? Para o Sim. nosso corpo não querer fugir quando a gente escuta assim, mamografia. Exato. Hoje tem ressonância. Sim, foi bem legal você trazer isso, Vivi, Uhum. porque eu quero trazer isso, né, Vivi? A gente, com toda essa construção que a gente fez, eu falo por mim, de vez em quando o fantasma volta. Com certeza. Imagina, com tudo que vocês passaram, né? Exato. Então, às vezes, Exatamente. volta, tem uma PET scan para fazer, volta. Não, E a gente não é, né? Exato. Não, né? porque São passou e humanos. estamos isentas. Exato. Muito humanas. Sim. E daí, tanto eu me lembro que teve uma semana que eu tinha agendado, acho que numa quarta de tarde, mamografia, ressonância, tomografia e de tórax e cabeça. E aí, na segunda-feira, o Celso falou, para um pouquinho, você tá agitada, se acalma. O que tu tem? Eu falei, não sei, eu tenho uma coisa, uma É o corpo, né? ansiedade. Passou um tempo, daí eu respirei, eu pensei, tá tudo certinho, agenda certa, tudo. Daqui a pouco a Carla vem, eu pensei, mas por que eu tô assim? Aí veio na minha cabeça, quarta-feira é o dia da via sacra dos Da exames famosa de imagem. revisão. A dita da revisão. É. Então eu pensei, a gente precisa não, mas como seria bom ressignificar e achar uma forma que a gente faça como a Dani falou aquele dia. O que do corpo para a mente, né? Pode me ajudar, não só da mente para o corpo. Exato. E a gente está olhando para todo esse sistema agora, de ouvir o corpo, o inconsciente se manifestando no nosso corpo, e como ele, como manifesto, mas como processo de cura agora, ou como instrumento de cura, Sim, né? Exato. Enquanto você falava, eu lembrava de uma cicatriz pequena que eu tenho aqui no braço, que é a cicatriz do catéter que levava a medicação, né? E veio isso para mim, o quanto as nossas cicatrizes contam histórias, Sim. mas também aquelas cicatrizes que a gente não vê com os olhos. Exato. Aquelas que estão lá dentro, elas estão marcando, né? A gente tem um corpo que é todo formado por uma rede elétrica aqui dentro, né? A gente faz encefalograma, eletrocardiograma, quer dizer que tem eletricidade aqui dentro, né? Que está circulando aqui dentro. E se tem cicatriz fora, tem as cicatrizes dentro dos medos que a gente teve, dos traumas que a gente teve. Então, como é que a gente pode ir ressignificando tudo isso? Cuidando dessas cicatrizes para que elas possam, um pouquinho por vez, serem mais sutis. Elas sempre vão estar ali, né? Mas que elas possam ser mais sutis, que elas possam transmitir a energia e não ser mais um muro, um bloqueio. Um bloqueio, justamente. E tu sabes que a minha é aqui, né? E ela é bem grandinha. E daí, toda manhã, quando eu acordo, que eu vou no espelho, eu olho para ela, olho para minha cabeça, né? Os cabelos podem estar virados, que às vezes eles dão risada lá em casa, porque eu acordava tipo galo, sabe? Assim, com o cabelo tudo para cima. E aí, eles são os dois instrumentos para me fazer agradecer toda manhã. Os amuletos. A cicatriz e o cabelo. Sim. Então é isso, gente. Infelizmente, a gente tem que terminar. Quem sabe uma próxima, né, Cris? Sim. Eu fico agradecida, muito agradecida. A gente pode combinar de fazer mais conversas assim sobre essas experiências de vida, né?
E também a gente pode se colocar à disposição para as pessoas que ouvirem o podcast, Quiserem Ai, entrar em legal, contato, né? precisar entrar em contato de alguma Todos os contatos auxílio, vão sempre estar no vídeo, Ok. né? de algum auxílio, de alguma dica, né? Sim, Porque a gente foi muito abençoada no sentido Fomos. de termos condições de fazer o tratamento alopático. Sim. Eu tinha certeza que eu não tinha o nível de dizer, não, eu vou me Uhum, curar só com o uhum. pensamento. Eu sabia que eu Sim. não ia conseguir, eu não tinha Uhum. esse. Precisava de uma força. Então nós Uhum. tivemos o tratamento alopático, mas junto com isso, toda essa rede Exato. de amparo espiritual, emocional, Uhum. energético, que, no meu ponto de vista, abriu um caminho para que a alopatia Exato. pudesse ter sucesso, E porque fortalecesse o corpo, como a Cris falou. exatamente, porque quantas pessoas a gente escuta que faz o tratamento e que não dá certo, né? Exato. Não É. tem o resultado que os médicos esperam. Sim, e eu acho que é isso que tu trouxe, né? Nós estamos aqui, se nós estamos aqui tem algum motivo, né? Se existe Uhum. esse espaço de voz aqui que vocês estão criando, as mídias, enfim, nós estamos aqui para ser caminho para outras pessoas, assim como vocês se inspiraram na minha história, eu me inspirei em outras mulheres e eu também dizia isso. Se a fulana conseguiu, eu também consigo. Se a Beltrana conseguiu, eu também Uhum. consigo. E o quanto é importante nós que passamos por isso pegarmos na mão de quem está passando. Eu acompanhei várias outras pessoas depois disso. Com frequência as pessoas me procuram e eu acompanho, né? Como um acompanhamento, uma doação voluntária, né? Para além das terapias que são o meu trabalho, né? É uma coisa, Uhum. mas o acompanhamento, dando esses relatos, estando Uhum. próximo. Algumas pessoas estão aqui até hoje e superam tudo isso. Outras tinham um outro destino, né? Outras não estão mais aqui fisicamente. Mas eu acredito que tudo é como tem que ser. E se nós estamos Uhum. aqui é porque nós tínhamos que estar aqui, né? Exatamente. Nós fizemos o nosso tema de casa e nós somos merecedoras. Né? É isso. Gratidão, Cris. Gratidão a vocês. Com muito Obrigada, amor. Cris, mais uma vez. E vamos repetir, né? É tão Gratidão bom. também aos nossos patrocinadores. Então a gente quer agradecer muito a Clínica Langoni, que é o nosso espaço de trabalho, que sempre nos apoia, nos deixa sair numa sexta-feira de manhã. As duas. As duas. Daqui a pouco eu já tenho que voltar. A Cozinha da Fran, é sempre com muitas delícias, e também a Feltré, moda artesanal. E vocês todos que nos acompanham, que nos assistam, né? O Estúdio Voz e Versa. O nosso estúdio aqui, obrigada. E é isso. Até a próxima. Até a próxima. Um grande beijo. Tchau. Tchau, Tchau. tchau.